Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela e junto com o Tiago, da turma 203, a gente fez o trabalho sobre o John Stuart Mill, que é um filósofo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele e sobre suas teorias. Sobre ele. Stuart Mill nasceu em maio de 1806 na casa de seu pai, em Pentonville, Londres. Quando ele tinha 3 anos, ele aprendeu o alfabeto grego e longas palavras gregas com seus equivalentes em inglês. Como criança, ele tinha feitos excepcionais. Entre os anos de 1854 e 1860, ele escreveu sua obra mais conhecida, e ele acabou falecendo em 1873 por causa de uma doença infecciosa. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso tema, que a gente escolheu diferenças sociais. Bom, é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro da mesma sociedade. Se torna um problema quando há uma diferença muito grande entre as rendas. Além de ser um problema social presente em todos os países do mundo, principalmente naqueles em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, acontece a partir da má distribuição de renda ou falta de investimento na educação e na saúde. Ou seja, aquela pessoa pobre que não tem uma renda muito estável acaba não tendo as mesmas oportunidades que uma pessoa rica com com os pais com um bom salário ou até mesmo a pessoa com um bom salário consegue fazer uma faculdade de ponta e consegue se destacar bem no mercado de trabalho. E assim, a desigualdade surgiu com o capitalismo, pois este tem a ideia de acumulação de capital e da propriedade privada. Bom, o Brasil é o oitavo país com maior desigualdade social e econômica do mundo. As principais consequências dessa desigualdade seria a pobreza, a miséria e a favelização, a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, o aumento da taxa de desemprego, o aumento da violência e crimes, entre outros. Ou seja, ali, que nem, por exemplo, o aumento de violências e crimes. Isso ocorre devido a pessoa não ter oportunidade de buscar uma faculdade boa, essas coisas assim, e a pessoa acaba indo pelo lado mais fácil, que seria o crime e né, tráfico de drogas, que é um dinheiro fácil, segundo a pessoa. Bom, agora o que o nosso tema tem a ver com Stuart Mill? Bom, o Stuart Mill defendeu a incorporação no âmbito da concepção liberal do Estado de alguns princípios socialistas pré-marxistas, tais como a distribuição relativa da riqueza material gerada no âmbito das sociedades capitalistas e o fim dos privilégios e desigualdade social. Ou seja, ele votava pelo fim dos privilégios e no caso das desigualdades sociais, né, que não teria mais tanta desigualdade social assim. Além disso, ele foi um defensor da intervenção estatal moderada na economia, como forma de sanar alguns efeitos indesejáveis ou perversos do capitalismo da época, que funcionava sob o princípio do livre mercado. Bom, sobre a primeira teoria dele, é o utilitarismo. Ela foi fundada na Inglaterra por Jeremy Bentham e pelo Stuart Mill, e é uma doutrina ética que visa a finalidade ou a consequência de uma ação moral, e não como o modo como ela é praticada. Ela fundamenta-se no princípio da utilidade, que determina que a ética ela deve se basear sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir, e sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer, ou seja, o bem-estar, ao maior número de pessoas possível, para que seja moralmente correta. E o utilitarismo, ele descarta por completo o imperativo categórico kantiano, tirando toda a correção moral de uma razão universal e oferecendo-a ao sujeito. Bom, e continuando a falar sobre o utilitarismo, ela é uma doutrina ética que tem aplicações imediatas na economia, mas também pode ser aplicada à política. No geral, ela é uma corrente que visa mais a intenção do agente moral do que a própria ação, tendo como medida definitiva para saber se a ação moral foi boa ou ruim o próprio resultado da referida ação. Stuart Mill aprimorou a teoria do Bendel, que é o amigo dele,
que fizeram juntos essa teoria do utilitarismo. Ele adicionou ao utilitarismo a noção da qualidade. O utilitarismo passou a ser visto, então, como uma doutrina que visa o maior benefício, número de pessoas possível e, quando necessário, o menor sofrimento possível. Para Stuart Mill, a qualidade dos tipos de prazer e dor deve ser levada também em consideração. Isso opera uma mudança no cálculo utilitário. Bom, e a outra teoria é o liberalismo, que para Stuart Mill não basta que a liberdade seja protetora do despotismo do governo. Ele também diz que ela precisa ser protegida contra a tirania da opinião e do sentimento predominante, contra a tendência da sociedade a impor, com outros meios além da penalidade civil, suas próprias ideias e seus costumes como regras de conduta para que delas se dissociam. Ele defende também o direito do indivíduo a viver como lhe agradar, e pelo motivo fundamental de que o desenvolvimento social é consequência do desenvolvimento das mais variadas iniciativas individuais. Para Stuart Mill, a liberdade de cada um encontra seu limite na liberdade do outro. Cabe ao indivíduo assumir sua parte nas responsabilidades e sacrifícios necessários à defesa da sociedade e de seus membros contra todo prejuízo ou dano. Teoria relacionada à democracia. Para Stuart Mill, a liberdade na antiguidade era uma competição entre os sujeitos, ou algumas classes de sujeitos, e o governo. Mill definiu a liberdade social como uma proteção da tirania dos governantes políticos. Ele nos introduz uma gama de tiranias, incluindo a tirania social e a tirania da maioria. A liberdade social se trata de impor limites ao governante. Assim, ele não seria capaz de usar seu poder para satisfazer suas próprias vontades e tomar decisões que podem causar dano à sociedade. Mill destaca as limitações como podendo ser exercidas de duas formas, basicamente. As imunidades políticas, que consistem em uma série de direitos e liberdades políticas conferidas aos cidadãos, e as garantias institucionais, que seriam os órgãos estatais que zelassem pelo povo, assim como limitassem algumas decisões do governante e a aprovação popular. E o Stuart Mill também afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade, e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. A democracia. Stuart Mill escreveu obras sobre a liberdade e nela o filósofo londrino afirma que a democracia é a melhor forma de governabilidade perante todas as outras formas de governo. O filósofo ressalva, no entanto, que mesmo no sistema democrático a liberdade pode ser ameaçada, como menciona Morgan, das forças da conformidade social, isto é, a tirania da maioria. A preocupação de Mill nesse sistema de governo poderia vir a extinguir a individualidade e conter as minorias. Ele afirma que uma democracia representativa é a melhor maneira de manter os que governam agirem com integridade e, com isso, trabalham nos interesses da maioria dos cidadãos. O filósofo é firme na ideia da democracia representativa, que se por acaso aparecesse um ditador do bem, e este tirano fizesse de tudo pelos interesses da população, mesmo assim a democracia ainda será a melhor forma de governabilidade. A ética. Bom, Stuart Mill apresenta como princípio da utilidade o princípio da maior felicidade, considerando como o fundamento da teoria ética normativa. Assim, o agir será eticamente correto se proporcionam felicidade ou ausência de sofrimento, sendo deste modo considerados menos éticos os comportamentos geradores de sofrimento ou de menos felicidade. Mas o agir humano deverá procurar sempre a maximização dos benefícios ou do bem-estar do maior número de pessoas, ou pelo menos a redução dos inconvenientes, apresentando como uma certeza o fato de que todas as pessoas desejam viver em unidade e harmonia com a própria natureza do ser humano, enfatizando o sentimento de solidariedade em virtude da universalidade do gênero humano. Bom, agora vou falar um pouco sobre a filosofia de Stuart Mill. Bom, o Stuart Mill, ele acreditava que a felicidade não pode ser alcançada diretamente, pois ela não pode ser o último objetivo da sua vida. Mas, para atingir a felicidade, temos que alcançar as felicidades paralelas como a felicidade dos outros.
o progresso da humanidade e o desenvolvimento das artes. E falando um pouquinho sobre as obras, essas três que eu vou citar foram as principais dele, e a primeira que eu vou falar é A Liberdade, que foi publicada em 1859. Foi escrita depois da morte de sua esposa e é o resultado da parte do plano que consistia em gravar todas suas conclusões filosóficas. A segunda é o Utilitarismo, que foi publicado em 1861, que afirma as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e as más quando tendem a promover o oposto da felicidade, como eu citei anteriormente. E a terceira é a Sujeição das Mulheres, que foi publicada em 1869 e são apresentadas as ideias de Mill em favor da igualdade de direitos civis para as mulheres, numa época em que as mulheres eram ainda consideradas inferiores aos homens.